Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar do tecido sanguíneo. Repara que uma das características principais do tecido sanguíneo é que ele possui muita matriz extracelular. E essa matriz extracelular é líquida. Então repara, sangue é um tipo clássico de tecido conjuntivo. Lembra da característica clássica de tecido conjuntivo? É variedade de células e abundante matriz extracelular. Está aqui o nosso tecido sanguíneo como um exemplo. E as funções do sangue, as funções do tecido sanguíneo são várias, mas todas elas são relacionadas principalmente ao transporte de substâncias. É o nosso sangue que carrega os gases, por exemplo, o gás oxigênio. Imagina uma célula do dedão do teu pé, tá lá embaixo. Como é que ela recebe gás oxigênio que está entrando pelos pulmões? É o teu sangue que pega esse gás oxigênio e leva até todas as trilhões de células que a gente tem. Nas células ocorre a respiração celular e libera o CO2. É o sangue que pega esse CO2 e carrega até os pulmões para a gente eliminar. É óbvio, nós vamos ver no decorrer da aula qual é a estrutura do sangue que carrega o O2 e qual é a estrutura ou a parte do sangue que carrega o CO2. Vamos lá, além de transportar gases, o nosso tecido sanguíneo carrega células. Veja, hemácias, que tem que estar em todo o nosso corpo, é o sangue, que ele faz parte do sangue também, mas ele tá sendo, as células estão sendo carregadas. Agora imagina que tu está com uma dor de dente insuportável. Está inflamado, infeccionado, dente, tá, tudo mais lá. Como é que as células de defesa chegaram até o teu dente? É o sangue que levou essas células até lá. Além disso, os nutrientes, veja, voltando por exemplo da célula do dedão do teu pé, para fazer respiração, precisa também de glicose. Como é que a glicose sai do intestino, ou penetra pelo teu intestino e chega nas células do teu dedão do pé? É também pelo transporte que é feito pelo sangue. Além disso, excreções, as nossas células trabalham, tem todo o seu metabolismo e tem que mandar fora as coisas ruins. Teu sangue pega essas coisas ruins e leva, por exemplo, até os rins, e teus rins fazem a filtração, eliminando com a urina o que é ruim para o nosso corpo, o que é ruim para o nosso sangue, enfim. E também hormônios. A gente tem diversas glândulas, tu sabe tudo de tecido epitelial, já estudou o tecido epitelial glandular e sabe que algumas glândulas são glândulas que liberam hormônios. Esses hormônios, que às vezes são liberados por glândulas que estão suprarrenais ou hipófise, enfim, qualquer uma das glândulas do teu corpo. E esses hormônios têm que atuar em algum outro órgão. Como é que ela sai de uma glândula e chega no outro órgão? Sangue também. E, gente, essas são as funções principais. Mas te liga que todas elas são relacionadas ao transporte de substâncias. É isso que você tem que deixar anotado, sabe, de verde vibrante, verde limão, rosa pink, com estrelinha brilhosa. Sangue é transporte de substâncias. Agora, veja que quando nós estudamos qualquer tipo de tecido, você vê que nas aulas a gente sempre foca, além das funções da característica geral, nós focamos em como é formada a sua matriz extracelular e também quais são as funções das suas células. Repara que no sangue, a matriz extracelular equivale ao plasma. Vou até colocar aqui assim, ó, como se fala, é a matriz equivalente, matriz extracelular. Gente, por quê? Porque o plasma é a parte líquida do sangue. Ou seja, as células estão ali boiando, estão mergulhadas no plasma. E as células a gente chama de elementos figurados. Ok? Você vai ver no decorrer da aula que das células tem os glóbulos vermelhos, como as hemácias, que são as hemácias, e tem os glóbulos brancos, células que atuam na defesa. E além disso tem as plaquetas. As plaquetas são pedaços de células. Fica calmo que isso vai ter um quadro só para a função de cada uma das células do nosso sangue. Agora repara, proporcionalmente o nosso sangue tem mais plasma do que células. Se você tirar agora 100 ml do teu sangue, colocar num potinho, num tubo de ensaio, tampa ele e coloca ele numa centrífuga. Ele começa a girar.
e gira, e gira, e gira. Quando ele está girando, repara que o que é mais pesado começa a se afundar, e se afundar, digamos, e mais para baixo, né? Então, tu consegue separar as células do plasma. E proporcionalmente, o teu sangue possui 56% de plasma e 44% de células. Te liga mais uma coisa importante. Fica vermelho na região que tem as células. Por que teu sangue é vermelho? Ah, professor, meu sangue é vermelho porque eu sou internacional, sou atlético, sou Brasil de Pelotas. Na verdade, o teu sangue é vermelho porque as hemácias são vermelhas. Se todas as hemácias, junto com os glóbulos brancos, foram para baixo, ele não vai mais ser vermelho nessa porção. Ele fica com uma cor amarelada. O plasma tem uma cor meio transparente, amarelado, e as células, por ter muita hemácia, elas ficam com essa cor avermelhada. Mas lembrando que aqui tem glóbulos vermelhos, mas também aqui estão os glóbulos brancos. Vamos agora... antes te liga aqui. Desses 56% do plasma, a grande proporção do plasma é água. 90% do plasma é água. Repara, não te confunde. Disso aqui, ó, tô falando só do plasma agora, 90% é água. Os outros 10% são proteínas e sais minerais. Mas fica calmo. Agora eu vou apagar, vou colocar plasma, vou falar só do plasma. Sua constituição, sua função, o que tem nele. E depois vou apagar de novo e colocar apenas das células. Falar de todas as células e suas funções de uma maneira muito elegante, muito tranquilinha, para você detonar no Enem e no vestibular. Então fica ligado que agora vai apagar aqui, vai trocar o quadro. Um grande abraço, não, tá no meio da aula. Então, até logo. Aí está então, gurizada, a segunda parte da aula de tecido sanguíneo. Falei para vocês que nós íamos ver agora o plasma e depois as células, os elementos figurados. Lembrando que o plasma equivale à porção da matriz extracelular desse tecido, porque é a parte líquida, é a parte que está entre as células. Então vamos lá, como vocês já sabem, a gente tinha falado para vocês, o plasma, 90% dele é água, H2O, 90%. Mas 10% do plasma, da parte líquida, são sais minerais e proteínas. Entre os sais minerais, os principais são sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto e bicarbonato. Agora veja, as proteínas que também fazem parte da porção líquida do sangue, as principais, por exemplo, albumina, fibrinogênio e imunoglobulina. As mais importantes, veja, imunoglobulina são os anticorpos produzidos por célula de defesa, mas são os anticorpos que estão lá, né, no nosso sangue, na parte líquida do nosso sangue, atuando na defesa. Aí ele se liga a agentes invasores para depois vir as outras células. A gente estuda depois em imunologia. Agora repara nessa proteína, fibrinogênio. Ele, junto com as plaquetas, que vamos estudar mais para o final da aula, eles participam da coagulação sanguínea. É muito importante você saber do fibrinogênio. Agora olha só, quando a gente normalmente fala assim, fala plasma, daqui a pouco fala soro, plasma, soro. Qual é a diferença entre o plasma no nosso sangue, na matriz extracelular, entre o plasma e o soro? Repara que o plasma é quando tem toda essa parte líquida, mais o fibrinogênio. Quando você tem essa proteína, a gente considera plasma. Agora, em alguns processos, inclusive alguns exames, você elimina o fibrinogênio. Você não quer estudar ele, você não quer examinar ele. E aí, quando você elimina o fibrinogênio, fica o soro. Ou seja, o soro é a parte líquida sem o fibrinogênio. Importante você saber isso aí, porque não é tão comum, mas uma prova te cobre isso. Vamos pensar sempre em todas as possibilidades. Agora repara, uma relação muito importante entre o plasma e a pressão arterial é que quanto maior o volume de plasma, ou seja, quanto mais líquido tem no teu corpo, no teu sangue, maior é a pressão arterial, ou seja, te dá hipertensão arterial. E quanto menor é a quantidade de plasma sanguíneo, tu começa a ficar desidratado, a tua pressão diminui, tornando-se hipotensão, hipo de pouca. Repara que, presta atenção e te liga, a pressão alta, por que aumenta a pressão? A quantidade de plasma. Imagina que tu agora comeu um monte de coisa salgada, meteu sal para dentro de ti, sal. O sal que está no teu sangue, por osmose, ele retira
água dos tecidos das células e traz para o sangue. Ou seja, o teu sangue começa a ganhar muito volume, aumenta muito a quantidade de água no teu plasma sanguíneo e ele fica mais volumoso. Se o teu sangue ficar mais volumoso, o teu coração vai ter que fazer mais força para bombear. Logo a tua pressão arterial sobe. Tanto é que muitas vezes a pessoa tem uma pressão alta ou levemente alta e o médico te receita um diurético para você eliminar, mijar bastante e consequentemente diminuir o volume de plasma ou da parte líquida do sangue e a tua pressão cai. Essa é uma relação interessante e você tem que saber que o sal é um dos problemas porque o sal atrai água, aumentando então a pressão arterial. Lembrando que não é somente o sal que dá a pressão alta, o sal é um dos influenciadores, mas existem também algumas predisposições, como você perde, as pessoas que acabam ficando hipertensas, perdem um pouco da elasticidade das artérias. Se perde a elasticidade, ou seja, se não ocorre o amortecimento assim, da circulação sanguínea, o sangue sai um jato muito mais forte. Hipertensão é um grande problema que, obviamente, vamos estudar isso mais a fundo na parte de fisiologia do sistema circulatório, ok? Então aqui, plasma sanguíneo, não te esquece, meu querido, plasma sanguíneo equivale à matriz, ó, matriz extracelular. Agora vamos estudar as células. Então vai mudando aqui. Até logo. Então vamos lá, gurizada, agora falar das células. Começando por 1, hemácias. No próximo quadro será 2, glóbulos brancos. Repara que as hemácias também podem ser chamadas de glóbulos vermelhos ou ainda eritrócitos. Tudo a mesma coisa. Perceba que hemácias são células anucleadas, não possuem núcleo. Repara num bizu que você vai estudar quando a gente estiver lá em aves. As hemácias das aves possuem núcleo, mas a dos mamíferos não. Portanto, estamos estudando a nossa histologia, né? Falamos que elas são anucleadas. Por elas serem anucleadas, elas ficam com esse formato bicôncavo, ou seja, como se fosse uma bola de futebol, pensa numa célula, uma bola de futebol, e chegasse agora um gigante, ou você que é bodybuilder, pegasse os 2 dedos assim e apertasse. A bola ia ficar com 2 entrâncias assim. Essas entrâncias seriam o formato bicôncavo. Agora perceba, a função das hemácias é transportar o gás oxigênio. O gás oxigênio é transportado pelas hemácias. Agora, pergunta de vestibular, pergunta Kentucky e bizu para ti. Como as hemácias carregam o gás oxigênio? Pensa um pouquinho aí, vê se tu sabe. Não sabe? Deixa que o professor te explica em detalhes. Repara que dentro da hemácia, que já não tem núcleo. Por que não tem núcleo? Para caber mais gás oxigênio, mais proteínas lá. Gente, a hemácia não tem núcleo para otimizar esse transporte de O2. Imagina, o núcleo é gigante. O núcleo, por ser muito grande, ocupa muito da célula. Portanto, não tem núcleo para otimizar o transporte de oxigênio e também, por não ter núcleo, ela fica com esse formato. Continuando. Repara que dentro de cada uma das nossas hemácias existem muitas proteínas chamadas de hemoglobina. Essas proteínas, que são quaternárias, lembra? Formadas por 4 proteínas terciárias. Lembra lá da aula de proteína, tranquilo? Repara que ele tem um grupo que a gente chama de grupo M. O grupo M é o ferro. Existe ferro aqui, não é ferro de metal, tá? É aquele sal mineral que também você pode fazer um guincho, um link lá com aquelas aulas iniciais, né, de compostos inorgânicos. E o ferro, pessoal, o ferro vai prender o O2 aqui. É o ferro que pega esse O2. Então, quando o gás oxigênio entra nas hemácias por difusão, eles vão ficar ligadinhos no ferro. E o ferro vai carregar o gás oxigênio com as hemácias para todo o nosso sangue. E, portanto, repara, vamos fazer um mapinha conceitual de novo. O gás oxigênio é carregado pelo ferro, que está na hemoglobina, que está dentro das hemácias. Pegou? Tranquilo, né? Agora vamos dar prosseguimento. Antes, te liga aqui, ó. Por que a nossa hemácia é vermelha? Porque essa proteína, a hemoglobina, é vermelha. E por isso que o nosso sangue, gente, todo o nosso sangue é vermelho, justamente por causa dessa proteína, dessa hemoglobina. Também interessante. Agora vamos lá. Isso é comum, é comunsíssimo cair em vestibular. Obviamente, normalmente, vamos pensar assim, ó, tem que ser, o enunciado do vestibular vai ter que te dar os valores
para qualquer tipo de exame sanguíneo que ele fala. Ah, a pessoa fez um exame sanguíneo, um exame de sangue e deu tanto de hemácia, só que o normal é tal, entendeu? Aí a gente tem que associar a falta, a diminuição ou aumento daquela célula a determinada condição ou doença. Ele tem que te dar. Mas claro, é bom você já ter uma ideia, uma noção. Repara que o homem tem normalmente por milímetro cúbico de sangue entre 4,6 e 6,2 milhões de hemácias. Cara, milímetro cúbico. Pega a régua, olha para a régua, vê um milímetro. Milímetro para cá e para cá, como se fosse um cubo. Dentro disso aí tem essa quantidade de hemácia. Caraca, é hemácia, né? E as mulheres têm um pouco menos de hemácia por milímetro cúbico de sangue. Então fica namorando um pouquinho isso aqui, fica no teu imaginário. Às vezes eu paro assim, sabe? Fico pensando, meu Deus, cara, olha que interessante isso, quantidade de células. E aí a gente começa a viajar e isso nos instiga a procurar mais, a ver mais, estudar mais. Agora repara, existe um hormônio chamado eritropoietina, que é um hormônio liberado pelos rins, que eles regulam a quantidade de produção das hemácias. Por exemplo, se o teu corpo percebe que você está com pouca oxigenação e tal, parará, esse hormônio vai ser liberado pelos rins para que você produza mais hemácias. Óbvio, se tem pouco gás oxigênio é porque talvez não tenha hemácias o suficiente. Esse processo é comum em pessoas que estão em altitudes, em elevadas altitudes. Imagina, você vai subir o Morro Everest, é um sonho, um dia eu vou subir. Não sei se até lá o finalzão lá, mas pelo menos num dos primeiros acampamentos ali. Mas imagina que você está lá a 5.000 metros de altura. Lá o gás oxigênio, por ser ar rarefeito, a gente fala, o gás oxigênio, aquelas moléculas não tem mais tanto gás oxigênio como tem aqui a nível do oceano. Ou seja, em vez de ter uma molécula aqui, outra de gás oxigênio, tem uma aqui, outra aqui. Então a gente põe o ar para dentro, mas o gás oxigênio entra com uma quantidade menor do que se a gente tivesse lá ao nível do oceano. Consequentemente, os níveis de oxigênio circulando no teu corpo são menores. Esse hormônio será liberado pelos teus rins e você vai produzir mais hemácias. É por isso que quando os times, principalmente os times aqui do Brasil, que estão em altitudes muito baixas, vão jogar em outros países, no qual a altitude é 3.000 metros, se não me engano é lá em La Paz, né? Vão jogar lá, eles têm uma dificuldade maior. Por quê? Porque eles têm menos hemácias. Enquanto que os jogadores que estão acostumados lá em cima, a pouco oxigênio, eles já produziram muitas hemácias, já estão acostumados e, consequentemente, aguentam mais o futebol. Essa é uma relação interessantíssima que o teu vestibular, aquele vestibular inteligente, poderá te cobrar. E antes de mudar aqui, gente, eu já ia me esquecendo. Vocês têm que saber também que as hemácias, por carregarem o gás oxigênio, o O2, a falta dela, ou seja, se o exame de sangue, uma pessoa tiver abaixo do mínimo normal, a pessoa está com anemia. Por quê? Qual é a relação entre anemia e poucas hemácias? Repara que se você tem menos hemácias ali, você carrega menos gás oxigênio. Se você carrega menos gás oxigênio, chega menos gás oxigênio para as tuas células. Se chega menos O2 nas tuas células, você faz menos respiração celular. Se faz menos respiração celular, produz menos ATP e, consequentemente, fica com uma quantidade mais baixa de energia. Entendeu a relação? Poucas hemácias, pouco oxigênio, pouca respiração celular, consequentemente, pouca energia. E aí puxo um gancho para vocês de alguns atletas que fazem um tipo de doping que é comum também. Por exemplo, se você ficar muito tempo em altitude, você vai produzir mais hemácias. Tranquilo. Isso aí não é um doping. Estou em altitude, estou produzindo. Mas tem atletas que tiram sangue, olha a loucura, tiram sangue e guardam ele numa geladeirinha lá, temperatura ideal e tudo mais. Depois de um mês, aproximadamente, 15 dias, um mês, o teu corpo já produziu aquele sangue novamente, já produziu aquelas hemácias. Mas chega esse atleta agora e pega esse bolsão de sangue, do seu próprio sangue, e coloca novamente no seu corpo, mas ele não está precisando. Ou seja, tu acaba recebendo mais hemácias. E, consequentemente, tu vai ter mais aporte de gás oxigênio. Mas isso faz um mal tremendo. Por quê? Porque o teu volume sanguíneo aumenta. E isso pode aumentar também a pressão arterial. Ok, gente? Isso é só mais uma dica sempre. A gente tem que estar um passo a mais do que a concorrência. E agora sim, vamos para a parte 2. Glóbulos brancos. Vê aí.
E agora vamos falar de dois glóbulos brancos. Pessoal, glóbulos brancos também são conhecidos por leucócitos. Mesma coisa. E eles estão atuando na defesa do nosso corpo. Os leucócitos atuam nos diversos tipos de defesa. Seja contra um parasita, uma alergia, uma infecção por bactéria, seja, enfim, qualquer defesa que você precise atuar, que teu corpo precise, eles estão presentes. E vamos lá. Pessoal, os leucócitos, os glóbulos brancos, eles são divididos em dois grupos. Os agranulócitos e os granulócitos. Repara que os agranulócitos são aqueles que não têm uma quantidade visível, gigantesca de grânulos no seu citoplasma. Enquanto que os granulócitos têm grânulos citoplasmáticos visíveis ao microscópio. Tranquilão. Agora vamos falar das principais. Lembrando que esse é um assunto que eu estou apresentando para vocês, é o tecido sanguíneo. Quando a gente estudar lá a parte de imunologia, a gente vai entender a fundo as transformações que essas células passam e tal. Aqui é para você entender o papel do tecido, das células, portanto, nesse momento. Então vamos falar dos agranulócitos, você tem que saber dos monócitos, que eles atuam na fagocitose, e é esta célula que quando entra nos tecidos, se transformam em macrófagos. Macrófagos que são uma das células, acho que, mais conhecida dentro das células de defesa, assim como os linfócitos, talvez. Então macrófagos são quando os monócitos se transformam ao entrar nos tecidos. E você sabe que eles estão atuando na fagocitose. Obviamente, não são só essas células que fazem fagocitose. Temos os linfócitos. Linfócitos você tem linfócito T, linfócito B, e tem outros tipos de linfócitos que para o ensino médio não é tão importante, mas na verdade a gente ainda fala deles na parte de imunologia, como falei para vocês. Os linfócitos, eles atuam principalmente na produção de anticorpos. Lembra que o anticorpo, ele neutraliza determinado agente que está te causando doença, seja até um veneno, ou seja uma célula que está te atacando, eles neutralizam. Quem é que produz então os anticorpos? São os linfócitos, ok? Tranquilo. Agora vamos falar dos granulócitos. Granulócitos então são as células que têm esses grânulos citoplasmáticos, e os principais aqui que você tem que saber nesse momento são neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos, eles são basicamente a porta inicial da defesa. São a infantaria. Entrou lá um agente patogênico, é eles que vão estar lá dando as caras com um fuzil, muito louco. E eles então estão fazendo também fagocitose. Eles atuam na fagocitose e são a primeira linha de defesa. Já os eosinófilos, pessoal, questão de prova, pelo menos foi da minha prova da faculdade lá. O cara foi fazer um exame e deu altos índices de eosinófilos, muito acima do normal. Que doença ele deve ter? Horas. É relacionado à parasitose. Então, se você tem uma lombriga dentro de você, se você tem uma solitária dentro de você, com certeza a célula de defesa que vai estar em alta são os eosinófilos, ok? Então é um disso. Se você que vai fazer medicina e um dia for clinicar e for ver um exame de sangue de um paciente, você vai ver, se tiver muito eosinófilo, desconfie muito que pode ser um parasita dentro dele, ok? E ele também limita inflamações, né? Porque tu sabe que processo inflamatório em excesso faz mal, muito embora a gente sabe que em processo inflamatório é o resultado da atuação das nossas células de defesa. Falaremos depois também sobre isso. E os basófilos, eles estão atuando principalmente em processos alérgicos. Eles liberam histamina e heparina. A histamina ela é um vasodilatador. Então os vasos aumentam. E, consequentemente, libera também heparina, que deixa o sangue menos coagulado, um sangue mais fluido, ou seja, evita a coagulação sanguínea. Por que é importante os basófilos? Mano, velho, imagina que tem que chegar uma célula tua e tem que entrar pelos vasos sanguíneos, tem que passar pelos tecidos para chegar lá. Se você faz a vasodilatação, causada pela histamina, você facilita essa passagem de células entre os vasos sanguíneos, entre os tecidos e tudo mais. Repara que esse processo, quando a célula invade, passa pelos capilares sanguíneos, literalmente ela se espreme e passa, esse processo é chamado de diapedese. E para finalizar essa aula, vamos falar das plaquetas. Lembrando que plaquetas não são células, então eles não estão nem nos glóbulos brancos, nem nos glóbulos vermelhos. Plaquetas são
restos, fragmentos de células. E elas atuam, como eu já falei para vocês no início, na coagulação sanguínea. As plaquetas atuam na coagulação sanguínea junto com outras proteínas. Lembra do fibrinogênio que eu falei para você, que está lá na parte líquida do nosso sangue, que está lá no nosso plasma sanguíneo? Ele se junta com as plaquetas e outros complexos proteicos, tem outras reações acontecendo ali, e eles formam como se fosse uma rede. E essas plaquetas se grudam nessa rede e impede que o sangue continue a ser extravasado. É óbvio, pessoal, tem um limite, ó, entre 150 e 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Você tem que estar muito ligado também, porque se tem poucas plaquetas, teu vestibular te cobrou, de repente lá, a pessoa fez um exame, estava com sangramento nasal. O que pode ser? Pô, poucas plaquetas, porque se tem muito pouca plaqueta, favorece a hemorragia. Enquanto, olha o risco, se você tem muitas plaquetas, sobe acima de 400 mil por milímetro de sangue, milímetro cúbico de sangue, a probabilidade de formar um trombo, de formar um coágulo nas tuas veias, nas tuas artérias, é mais alto também. Aí o médico vai ter que dar por exemplo, ele pode dar para ti uma heparina, né? Pode dar um medicamento que faça com que o sangue evite a sua coagulação. Porque é arriscado. Imagina, se você tem uma predisposição, se tu está com muitas plaquetas e de repente forma um coágulo, esse coágulo pega aí forma um trombo, né? Um trombo, enfim, isso é muito comum também, não é muito comum, né? Mas por que a gente sempre aconselha, fala assim, pô, as meninas tomam anticoncepcional, tudo bem, mas antes de tomar tem que consultar um médico, vai no ginecologista, fala com ela, vê, analisa. Porque tem muitos casos de meninas que tomam anticoncepcional e ele aumenta a chance de causar trombose, né? Que é esses coágulos que depois ficam dispersos aí, pode, inclusive, causar problemas muito mais sérios. Por isso que sempre, na verdade eu falo para isso, mas é para tudo, né? Vou tomar um remédio que eu não conheço, vou tomar um remedinho que para emagrecer, não sei o que não absorve gordura, não sei o que. Cuidado, gente. Sempre. Nunca é demais. Vá até o médico, converse com ele, que é um médico que estuda a função dos medicamentos e é a melhor pessoa para te indicar. Imagina, você possivelmente vai ser um médico, né? Você vai ser um médico, vai estudar feito um louco 6 anos lá, todos os medicamentos, ação, o que pode com um, o que não pode com outro, justamente para ter propriedade para indicar para as pessoas. Ok, gente? Então aqui, ó, chegamos ao final de mais uma videoaula, uma aula charmosa, uma aula de tecido sanguíneo. Tecido sanguíneo. Nós, obviamente, voltamos a falar de sangue em diversos momentos dentro da biologia. Quando for no sistema circulatório, a gente tem que falar de sangue. Quando estiver falando de imunologia, do sistema imunitário, todas as nossas defesas do nosso corpo, também voltamos a falar sobre isso. Em diversos pontos da biologia, quando a gente fala de sistema circulatório também de outros animais, qual é a fisiologia, como é que funciona no caso. Então, é um assunto charmosíssimo que a gente volta a falar. E agora eu quero que tu faça as nossas listas de exercício. Tu vai fazer, tá tudo no cronograma aí. Faz as listas, veja bem, reveja essa aula, faz anotações e, claro, tendo dúvidas, me procure. Lembre-se que eu estou pelas redes sociais, me adicione aí no Instagram, gurizada, @SamuelCacunha. De repente faz uma marcação aqui, me marca aqui, ó. Eu vou achar até engraçado. Me marca nessa aula. Sabe quando a gente para umas caretas assim muito louco? Tira um print e me marca, que eu quero acompanhar você também. Aí eu pego essa marcação, põe no meu story, a gente troca uma ideia, conversa ali. E é sempre muito importante, pessoal, porque o teu sucesso, acredite, vai ser a minha alegria no final do ano. Para todos, um grande abraço e até logo.